Boa tarde, amigos do Bate Pronto. Uma tarde aí que começa sendo já histórica, hein? Flamengo, o Mauro César que adora quando eu jogo pro alto assim, que nem as chamadas da TV. Né, Mauro? Você tem saudade. É hoje. É hoje. Ele tem saudade, mano. Por isso que ele faz essas coisas. O grande confronto. As duas maiores torcidas do Brasil. Frente a frente. De um lado, o Corinthians. Nossa. Mais de 30 milhões de torcedores. Aumenta. Do outro, o Flamengo. Porque nasceram mais de pessoas 40 ontem. milhões de torcedores. As duas maiores torcidas do Brasil. Hoje começam essa disputa que, sim, é histórica. É a primeira final de Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo. E esse confronto começa hoje. E, ó, eu já vou começar tirando onda aqui. Porque eu trabalho com um cara que é brabo, com um cara que é incaível. Eu posso dizer o que vai acontecer ou não é segredo? Sempre o mundo já sabe. Não, antes de eu falar, eu vou perguntar se eu posso. Sempre ele começa a saber, depois ele vai se perdendo nas palavras. Mas eu posso ou não te dar? Pode. Posso? Pode. Então, quem vai entrar com a taça hoje no gramado? Fala pro Mauro César Pereira, vamos. Boa tarde, Tico. Ô, me perdo, Mauro, professor Vanderlei, boa tarde a todos. Ele começa bem, depois ele vai se perder. Ainda bem que ele passou a bola pra cá. Mas eu tô te dando moral, irmão. Calma, se você continua, você ia se perder. Não, eu recebi o convite para entrar com a taça da Copa do Brasil. Eu vou entrar e depois eu subo pra cabine pra fazer o jogo. Você vai ser o cara que vai entrar com a taça no gramado pra expor pra todo mundo ali a grande final. Tipo Liga dos Campeões. Ou seja, Mauro César, o cara que é ídolo do Corinthians e que falou que fingia que jogava no Flamengo. Não, mas ele tá em Itaquera. Mas Ele não vai fazer isso no Maracanã. Não, mas eu mereço, Se ele vai no Mauro. Maracanã entrar no campo, só se for no final. de Sua família é repente. feliz comigo, pô. Que depois que eu falei aquilo, ele organizou as finanças, é verdade. Nada, isso é uma versão sua, Vampiro. Tem 4 mil, são 3, vai ser quanto mesmo? 3 mil flamenguistas. Aliás, você pode falar outras coisas sobre finanças também. Aproveitar que você está lá no centro do gramado, falar das finanças do Corinthians. Tá tudo Então, pago. pauta não falta. Já que você é um especialista, deve sobre isso. Você sabe 300 milhões de reais, só me deu um jogador de 50 milhões de euros. Se não tem 5, vende 5 de 10. Faz um pacote e quita logo. Eu tava vendo a torcida do Flamengo, ó, pra retirar os ingressos na Frei Caneca lá, eu tava vendo. Quantos mil? 2 mil? 3 São mil? 2.800 aqui e 3.800 lá. Algo É pelo tamanho dos. Né, Isso, pela é capacidade, proporcional. né? Não, mas diz que hoje vai ter show pirotécnico, vai ter um monte de coisa lá hoje. Hein? Então hoje promete. Agora, a gente fala aí de dois times, a gente falou, as duas maiores torcidas do Brasil. Agora, são dois times que buscam seu 4º título de Copa do Brasil. Quem vencer essa Copa do Brasil vai se tornar tetracampeão. Corinthians foi campeão em 95, 2002 e 2009. E o Flamengo, 1990, 2006 e 2013. Mauro César Pereira, a gente brincou, né, com essa situação. Realmente você sempre fala, pô, as televisões muitas vezes forçam, mas o jogo mais importante é a Libertadores. Agora, realmente, né, Mauro, é Corinthians e Flamengo. Até pro torcedor rubro-negro que vai ter uma final de Libertadores, é mais especial por ser contra o Corinthians? Ou você acha que não? Você acha que independente do adversário, é a Copa do Brasil, o que importa é o título? Bem, eu acho assim, eu acho que os dois não têm essa rivalidade para ser assim mais especial. Não vejo isso. Eu não acho que o torcedor do Flamengo veja no Corinthians assim, como por exemplo foi em 2006 contra o Vasco. Contra o Vasco é especial, claro. Como o Corinthians contra o Palmeiras ou São Paulo é especial. Eu não vejo entre as duas torcidas essa coisa, não, ganhar desse adversário aqui é tudo que eu sempre quis na vida. Não, é lógico que é importante, que os dois sabem que são dois times grandes, de torcidas numerosas, né, as maiores do país. E é claro que é um título importante, aliás, é sempre bom frisar, né? Em momento algum eu falei que não é relevante ou que não é importante. Não, claro que é importante. O que eu tenho dito é, no caso específico do Flamengo, ele tem outro torneio para disputar depois, que é mais importante do que esse. Então ele não pode misturar as estações. Ganhando ou perdendo, ele tem que estar concentrado no dia 29. Se perdendo, pode ficar de ressaca e não conseguir ganhar a Libertadores. Tem que ganhar a Libertadores. E se vencendo, pode subir nas tamancas e achar que agora eu sou maior, eu ganhei do Corinthians, o Atlético vai ser mais fácil, que pode acabar caindo do cavalo. Porque para o Flamengo o mais importante é o dia 29. Esse é um outro ponto. Agora, falando especificamente da final, é claro que é uma grande final. São as duas maiores torcidas. Não acho errado a televisão fazer uma grande promoção do jogo, é o produto, entre aspas, dela. Natural que assim seja, né? Eu só coloquei num contexto que seria turbinado ainda mais pelo fato da detentora dos direitos, que detém os principais direitos aí de transmissão dos campeonatos aqui do país,
não ter transmitido o outro confronto que aconteceu há poucos meses, né? 2 meses atrás, 2 meses e pouquinho, entre os dois, Corinthians e Flamengo, pela Libertadores, porque era do SBT, não era da Globo. Então, claro que ela vai turbinar ainda mais, né? Desde a semana passada. É cobertura especial, tem colega lá do Rio vindo para cá para ficar o dia inteiro falando do jogo. Claro, lógico, evidente, isso não é errado, pelo contrário, é só uma constatação. Agora, para o Corinthians, eu acho que é mais importante porque é a única bala que ele tem para tentar acertar o alvo e ganhar um título nessa temporada, né? Só tem essa possibilidade. O Flamengo tem 2 e a outra maior. Eu acho que isso deveria ser bem utilizado pelo Flamengo, inclusive. Ou seja, olha, a gente vai disputar uma final. Final é importante, tem que estar a 110%. Mas a grande pressão, a grande cobrança é em cima do Corinthians. Se o Corinthians perde hoje, por exemplo, olha a situação. Ele tem que reverter lá. O Flamengo perde hoje, ele pode recuperar em casa, porque o segundo jogo é em casa, e se perder também ele até a Libertadores. E como eu disse ontem, a Libertadores ela cura qualquer doença ali. Você tomou o remedinho da Libertadores, não sei o quê, perdeu. O Palmeiras do ano passado, repito, é o grande exemplo. Ele fracassou em todas as competições, mas ganhou a Libertadores. Ninguém nem quer saber se perdeu para o CRB, perdeu para o São Paulo. Dane-se, ganhou a Libertadores. Então isso é o que mais importa, né? Então eu vejo dessa maneira. O Flamengo tem que encarar esse jogo com a seriedade de uma final, mas com uma certa leveza que eu acho que não cabe no Corinthians, né? Mas eu estou curioso mesmo para ver como o Corinthians vai ser escalado, como o Corinthians vai se comportar. O Flamengo a gente sabe como é que vai jogar, pode ter um pequeno ajuste ali, imagino com um cuidado defensivo maior do lado direito da defesa. Não por acaso os 2 laterais que ele pode contar, o Rodinei e o Mateuzinho, não viajaram para a partida de sábado em Cuiabá, ficaram treinando no Rio de Janeiro, né? Tanto sábado quanto domingo treinaram esses dias todos. Então é claro que o técnico, lá, o Dorival, está pensando em corrigir ali, tapar o vazamento, né? Ali é por onde entra a água. Então ele está tentando conter, seja com um ou com o outro. Eu acho que joga o Poçante, o Rodinei, e o Mateuzinho vai ficar ali como opção. O Varela, lembrando, não está inscrito na Libertadores, não pode jogar. Agora o Corinthians tem diferentes opções. Fala-se do Ramiro, então quem vai jogar? Vai pôr mais um cara no meio campo, vai usar um jogador de velocidade. Se entra o Ramiro é para quê? Para tentar ganhar o meio campo, travar um pouco mais o jogo do adversário. Se entra um jogador veloz é para abrir mais o jogo, ser agressivo, tentar chegar logo ao gol. Acho que na escalação você vai ter já uma ideia. E eu acho que a chave aí do duelo tático e tudo mais vem muito mais do Corinthians. Eu acho que o Vitor Pereira tem mais possibilidades de surpreender do que o Dorival. Não que o Dorival não tenha opções, porque ele não vai fazer. Eu acho que sai o Ramiro. Ele não vai fazer. Que joga o Ramiro. Eu também estou com essa sensação de que ele vai começar com o Ramiro. Não que o Dorival não tenha. O Dorival tem material humano para isso, mas ele não vai mudar. A gente sabe que não vai mudar, né? Ele vai jogar com aqueles jogadores que a gente já conhece. A única possível surpresa seria jogar o Mateuzinho. Não acredito, até por uma questão de grupo, né? Barrar o Rodinei, né? É fazer com que alguns jogadores fiquem tristonhos, porque ele é muito querido pelo grupo. Então, o Mateuzinho também é querido pelo Gabigol e tal, mas o Rodinei, digamos, tem mais tempo de casa, né? Então isso acho que pesa também na hora. Talvez ano que vem ele continuando no clube, ele não tenha esse problema com a saída de vários jogadores que vão terminar contrato, alguns já saíram. Mas hoje ainda é essa a realidade dele. Então acho que a escalação do Corinthians, quando sair uma hora antes do jogo, a gente vai ter uma ideia mais clara do que pode ser o jogo com relação ao duelo dentro de campo, né? E a estratégia do Corinthians, que em tese é tentar fazer a vantagem aqui para chegar no Rio. Mas não sei se o Vitor Pereira pensa assim, que ele tem que chegar no Rio. Então ele fala muito que mando de campo pesa muito no Brasil, mas para ele é diferente, né? Então eu não sei. Ele falou que no Brasil ele sente que o mando pesa mais. Pesa mais. Pesa então, mais que em outros lugares. Até que ponto isso pode fazer com que ele queira ganhar a qualquer custo hoje, ou ele pensa, não, eu não posso perder como pedido outra vez, porque se eu chegar lá com empate eu posso buscar um resultado. Como foi com o Fluminense, que o Corinthians jogou uma péssima partida e empatou em 2-2. Era para estar perdendo de 3-1, escapou várias vezes e acabou empatando o jogo no final. Muita coisa aconteceu de lá para cá. Então eu, sinceramente, não tenho ideia exata do que o técnico português pensa a respeito desse jogo e como é que ele vai montar. Mas isso é interessante, uma expectativa legal para o jogo. Imaginar como as equipes vão se comportar. Eu acho que isso vai passar muito pelo Corinthians. O Dorival tem que estar pensando, jogando com o Mosquito é uma situação, Adson, Ramiro é outra situação. Flamengo para você já é óbvio. É sempre daquela forma, não vai mudar. Não vai mudar rigorosamente nada. Inclusive mudar o lado. Ele poderia mudar o lado, colocar, por exemplo, o João Gomes na direita, para fazer que é um cara mais pegador do que o Everton, né? Para fechar um pouco mais aquele lado, conter um pouco mais. Eu acho que pode ser, se ele fizer isso, até interessante. Porque ele joga com o Thiago Maia, pela direita o Everton Ribeiro, pela esquerda o João Gomes. Porque se você observar, o Renato Augusto parte mais do lado esquerdo, as jogadas do Corinthians têm se concentrado mais do lado esquerdo nos últimos jogos, e o lado direito é o lado mais frágil, né? Por outro lado também, o outro lado é o lado do Felipe Luiz, que é mais seguro na marcação, mas é um jogador veterano e tudo mais. Então ele pode descobrir um pouco o outro lado. Mas poderia ser interessante ele fazer essa inversão. O Everton Ribeiro jogar um pouco pela esquerda e o João proteger mais do lado direito para quando o Rodinei pegar ali o corredor e avançar.
E esse ajuste pode ser surpreendente até na hora do jogo. Também não acredito. Acho que ele não vai mexer em nada. Acho que o Dorival pode ter feito ajustes assim, específicos. Rodinei, não desce tanto, fecha um pouco mais aqui. Quando ele subir, o Thiago Maia vai cobrir. Ele deve ter treinado, acho que essas nuances, mas não acredito que ele vá mudar radicalmente assim, a formação, a estratégia, o desenho tático da equipe, não. Vamp, já passando também pro Vanderlei e pro Piperno, mas só antes, confirmando com você. Você diz que o Corinthians tem que jogar pra cima em casa, porque não vai decidir contra o Flamengo no Maracanã. A chance é essa, em casa, você continua com essa postura? Você acha que vai ser essa postura do Vitor Pereira? Ele vai pra cima hoje? Porque o Mauro falou que o Corinthians é a grande incógnita. Vai pra cima hoje ou vai moderado como foi na Libertadores? Eu acho que ele sai com o Ramiro no meio campo ainda. Ramiro faz ali o meio campo, Fausto Vera, Ramiro, Duqueiroz e Renato Augusto, Yuri Alberto e Roger Guedes. O Mauro falou de uma bala. É uma bala para tentar ferir e ver se o adversário volta ferido para lá. Porque se não gastar essa bala aqui, não vai ter bala lá no Rio. Então é melhor queimar essa bala aqui. Sair... Mas se bota o Ramiro, ele não vai tão pra frente assim. Mas eu acho que tem que sair com o Ramiro também. Você acha que tem que se proteger mais, não pode levar gol? Lógico. Você já tem dois caras que incomodam, que estão jogando bem, Roger Guedes e Yuri Alberto, e o Renato Augusto que também chega. O Duqueiroz parece que não, ele desgarra, ele gosta de entrar na área. O Duqueiroz. Quer dizer, uma precaução maior para que chegue vivo no segundo jogo. Não pode acabar tudo hoje. O professor Vanderlei fala, ele vai falar daqui a pouco, ele acha que... Mas você está se contradizendo um pouco. Você falava antes que tinha que ir pra cima em casa, tem que tentar decidir na área do Corinthians. Lá esse negócio de hospício, hospício não é muito legal não. Hospício não é muito legal não. Legal? Não, porque os caras falam que aqui é hospício, e lá é o inferno. Sim. Quer ir pro hospício? Então, não é aí de peito aberto. E tudo, mas é também não deixar de atacar. Não deixar de atacar, você pode atacar. Não é às vezes você bota 3 atacantes, 2 meias, que o time fica ofensivo pra caramba, não. A gente vê isso aí em vários jogos. Mas você vai ter 2 caras ali que estão vivendo um bom momento, o Roger Guedes e o Yuri Alberto, como o Perno também falar aí como é o Yuri Alberto jogando, e o Renato Augusto mais inteiro do que estava na Libertadores. Eu e o Vamp, a gente está apostado, hein? R$1.000. R$1.000 do Vamp. Se der Corinthians, eu pago R$1.000 pro Vampiro. Se der Flamengo, ele me paga R$1.000. Vamos doar pra Cruz Verde. Vamos doar pra Cruz Verde, tá? Cruz Verde vai receber, são crianças que têm aí paralisia cerebral. A gente sempre faz doações. O Flávio Prado fez um baita jantar beneficente pra eles e a gente vai fazer aqui também, doando esses R$1.000. Sempre na brincadeira, sempre levando na zoeira. E também, claro, lembrando do Bob, que a aposta esportiva é lá no vaidebob.com. Agora, Vanderlei Nogueira e Piperno. Falando sobre essa situação, o Mauro deixa claro, o Flamengo todo mundo já sabe como vai jogar. O Vamp arrisca, acha que o Corinthians vai começar com o Ramiro. Não vai colocar Adson, não vai colocar o Mosquito, vai se defender um pouquinho mais, mas também atacando. O que esperar para esse jogo de hoje? Você que diz que torcida não faz diferença, a Arena Corinthians vai estar lotada. O que esperar de Corinthians e Flamengo? Aliás, esperando você lá pro jogo de hoje. No final da tarde. Eu vou pro meio Eu sei que você vai. Eu não estou esperando você lá no final da tarde para conversar com os amigos que desembarcam do metrô. É lógico, eu só quis reforçar a sua presença. Olha, boa tarde a todos. Eu queria só dizer uma coisinha. Eu acho que a grande preocupação do professor Vitor Pereira não é essa dúvida, estou falando de fora antes do jogo, se vai jogar esse ou aquele, vai dar uma ajustada. Ele pode ter essa preocupação, mas não é a grande preocupação. A grande preocupação dele era, porque pelas informações ele não vai ter mais, a presença do Cássio. Em determinado momento, o Cássio foi uma dúvida, sofreu uma contusão, não jogou a última partida para ser poupado, pelas informações todas, informações do Corinthians, oficialmente, informações oficiais, é que ele vai jogar, está em forma. Ele realmente poderia complicar, seria uma ausência muito sentida. No Corinthians se o Cássio não jogasse. Chegou-se a falar que ele não ia jogar o primeiro jogo, né? Exatamente. Então, mas oficialmente o Corinthians informa que está tudo bem, treinou, está inteiro. É um paredão. Então, essa era a grande preocupação, imagino que não exista mais, do professor Vitor Pereira. A outra, para ajustar o time, ele não tem grandes alternativas, pode mudar um pouquinho, mas não é nada extremamente irrelevante. O que eu acho é que o Corinthians tem consciência
e o Vitor Pereira também, que esse é o jogo. Esse é o jogo. Tem que sair vivo de Itaquera hoje para ter uma chance, digamos assim, lá no Maracanã, no segundo jogo. Eu acho que essa é a missão do Corinthians. Ele não vai ficar... Eu acho que ele não pensa em dar uma enroladinha e tal. Não, ele vai querer sair vivo de lá. 0-0, tá vivo. Uma vitória, grande sucesso. Entendeu? Não pode tomar uma pancada dentro do Maracanã, dentro de Itaquera hoje. Essa é a cabeça que eu acho que o Vitor está pensando e os jogadores do Corinthians também. É um jogo extremamente importante. O Mauro destacou há instantes como ele classifica, e é verdade, eu até brinquei com ele, e aí surgiram nas redes sociais comentários deselegantes e ofensivos para nós dois, né? Porque eu escrevi que falei, Mauro, isso é verdade que você não dá importância, tal. Ele nunca falou que não dá importância, ele apenas colocou uma relevância maior na Libertadores, o que é óbvio. Para o Corinthians, eu entendo que é extremamente importante ganhar essa taça. E para o Flamengo é aí que eu discordo, porque eu acho que hoje é dia das crianças, eu seria uma criança gulosa se fosse torcedor do Flamengo. Eu acho que eu seria aquela criança com a camisa do Flamengo na arquibancada, entendendo que tem força para ganhar as duas taças, considerando que é muito importante ganhar, não é só claro, no peso, uma vai de prata, outra é de ouro. Pronto, se quiserem uma diferença. Eu sei disso. Mas eu, torcedor do Flamengo, acho que o time tem força para ganhar as duas. É isso. Se não ganhar, ok. Tem a possibilidade de ser campeão da Libertadores, o que é saboroso. Uma conquista saborosa, sem dúvida. Então eu acho que é importante. Eu acho que, de uma maneira geral, eu acho que tem muita gente no Flamengo pensando isso, pensando que é importante mesmo, nós podemos ganhar as duas. O nosso brasileiro foi para o espaço, porque em determinado momento teve que soltar os braços, mas temos força para ganhar as duas. E o Corinthians é isso que tem. E não é, digamos assim, minimizando ou arranhando imagem, dizer que essa é a boia. Essa é a boia, até jogar a boia. O Corinthians tem essa chance, essa oportunidade em 2 jogos de levar a taça. Então é um tempero muito importante esse jogo. O Flamengo foi, de longe, o time que jogou o melhor futebol no Brasil em julho e agosto. Né? Foi o grande momento do Flamengo nessa temporada. Ganhou vários jogos em sequência. E quando ele enfrentou o Corinthians, era um Corinthians, a gente já falou disso aqui algumas vezes, pior do que esse Corinthians de hoje. Era um Corinthians confuso, trocava jogador toda hora, muita gente no departamento médico, o Vitor Pereira errando em algumas escolhas. E era um Corinthians que ia se arrastando. E teve como, talvez, grande símbolo desse momento, aquele empate lá na Bombonera, em que ele trouxe a classificação contra o Boca. Era um Corinthians com 8 desfalques, né, estacionou o ônibus lá atrás, ficou o jogo ao Benedetto. Exatamente, Benedetto e tal. E o Corinthians trouxe a classificação, mas o Corinthians sem nenhuma inspiração, time mal, enfim. Hoje o Corinthians, de fato, melhorou. É um outro time. Alguns reforços chegaram. Outros que já estavam chegando se adaptaram melhor. O Yuri Alberto é um deles. O Roger Guedes voltou a se conscientizar de que ele é o Roger Guedes, um bom jogador, mas, enfim, ele não é um Pelé branco. Então, é um Corinthians que melhorou. E é um Corinthians que ele tem, diferente de todos os outros rivais que o Flamengo possa ter enfrentado ao longo desses últimos tempos, à exceção do Palmeiras, mas é um Corinthians que ele tem uma característica que o faz diferente de todos. É um Corinthians que, se jogar lá atrás inteirinho para tentar segurar um empate, ele é quem mais tem condição de fazer isso. Eu não sei se vai conseguir, mas quem mais tem condição de fazer isso. Porque é um Corinthians que tem Cássio, Fagner, Balbuena, Fábio Santos, um meio-campo marcador de jogadores bons e rápidos. Então, defensivamente é bom. Piperno, só te interrompendo para a gente entrar no ar na Rádio Jovem Pan. Estamos no ar na Rádio Jovem Pan, agora em todas as plataformas, rádio, TV e YouTube. O Piperno falando sobre a situação do jogo de hoje. Corinthians e Flamengo, primeiro jogo da final da Copa do Brasil, na Arena Corinthians, às 9h45 da noite. E o Piperno falando sobre a situação do Corinthians. Se o Corinthians deve ir para cima ou deve se preocupar mais em defender para ir vivo, voltar vivo para o jogo de volta no Maracanã, Piperno. Eu acho que tem que ser um Corinthians agressivo, mas que não saia muito da sua normalidade.
Corinthians não é um time de atacar com 10 caras e tudo pra cima, pressionar, enfim, sufocar. O Corinthians não é, por exemplo, ele não tem por característica fazer muito, o que o Palmeiras faz em alguns grandes jogos, de querer, enfim, no começo sair mais, pressionar e fazer o resultado ali no começo. Fez isso, aliás, contra o São Paulo, muito bem. Mas sabe, o Corinthians, uma coisa aí que você está falando aí, uma coisa. Mas o Corinthians nos últimos jogos também, ele vem tomando gol muito cedo. Ele toma gol no primeiro tempo, antes dos 3 primeiros minutos de jogo e no segundo tempo. Se fizer isso com o Flamengo hoje, tá não, pronto. mas aí que tá o negócio. Não é o Corinthians jogando com a defesa inteirinha, né? Uma defesa completa do Cássio ao segundo volante. Não, eu acho assim, pelo elenco que o Corinthians tem, pelo time que o Corinthians tem hoje, não se justifica jogar fechado o jogo todo. Tem que ser um Corinthians normal. Tem que ser um Corinthians equilibrado, e ele tem sido isso nos seus melhores momentos. Não é o Corinthians que jogou contra o Juventude, mas é, por exemplo, um Corinthians em outros jogos em que ele mostrou muita evolução, porque é um time defensivamente forte, e lá na frente é um Corinthians que, se não é um time de sonhos, é um time competente, é um time de jogadores de bom nível, e principalmente se o Renato Augusto estiver bem.